Cântico de romagem de Davi, diz assim a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez nós buscamos a Tua presença em oração e agora pedindo que o Senhor nos dê toda disposição para ouvir a Tua palavra, nos dê compreensão, clareza no entendimento da verdade do Evangelho por meio das páginas da Antiga Aliança. Pedimos, Pai, glorifica o Teu Filho, exalta o Teu nome, converte aqueles que ainda não Te conhecem, consola os feridos, fortalece aqueles que estão fracos, corrige aqueles que andam vacilantes e que a Tua bênção esteja sobre nós nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez vocês tenham acompanhado a grande pergunta que tomou o Brasil na semana passada. Confesso que eu fiquei algumas noites sem dormir, fiquei sem comer, tudo porque eu estava angustiado querendo saber: Neymar vai para a Copa? Bem, essa não foi a primeira vez que o Brasil viveu esse drama em relação a um jogador se ia para a Copa ou não. Os irmãos podem lembrar, aqueles mais antigos, que em 98 nós vivemos esse mesmo drama em relação ao Romário. Romário vai ou não vai para a Copa? Mas, de maneira mais recente, quando o Ronaldo Fenômeno teve aquela lesão jogando pelo Inter de Milão, 2000, que a patela dele saiu, né? Tem aquela imagem forte. Nós imaginávamos que ele nunca estaria na Copa de 2002, e ele foi um dos grandes nomes que estavam ali na Copa. Todos esses homens estavam de alguma forma lesionados, em dúvida, e o motivo pelo qual nós nos questionamos tanto se esses homens estariam presentes ou não, jogando pela seleção, é basicamente o seguinte: nós imaginamos que se esses jogadores estivessem do nosso lado, jogando na nossa seleção, nós teríamos mais chance de ganhar a Copa do Mundo. E esse texto fala algo nessa direção. Esse texto fala sobre, se tivermos a pessoa certa do nosso lado, o Senhor, nós não só teremos mais chances de vitórias, mas certamente teremos a vitória sobre os nossos inimigos. Nós podemos ver logo do início que esse é um salmo que foi produzido pelo rei Davi. Este é o segundo salmo de Davi que está presente aqui na coleção dos salmos de romagem. O primeiro foi o 122, que nós já vimos há algum tempo. E quando nós lemos o Salmo 124, percebemos então que ele é um hino de louvor a Deus pelo fato dele ter libertado o seu povo, Israel, de diversos momentos em que ele passou por grande perigo. E nós, semelhantemente, devemos ler esse salmo dessa forma, como sendo um cântico de adoração ao Senhor, que está ao lado do seu povo e que o livra de grandes aflições. O povo que cantava habitualmente esse salmo, Israel, ao ler e cantar esse salmo, certamente eles podiam lembrar de diversos feitos do Senhor em favor da sua nação e de como por inúmeras vezes Deus o livrou de circunstâncias completamente diversas. E nós podemos destacar pelo menos 3 eventos na história do povo de Israel, em que se o Senhor não estivesse ao lado deles, Israel seria completamente destruído. E pelo menos 2 episódios poderiam estar na mente de Davi quando ele produziu esse salmo. Primeiro, quando o Senhor os libertou da escravidão debaixo das mãos dos egípcios. Eles chegaram ali, apenas pouco mais de 70 pessoas, chegaram como uma família, mas com o passar do tempo se tornaram escravos, subjugados por um dos maiores impérios dos seus dias. Mas então o Senhor levanta um libertador, Moisés, e que por meio de Moisés Deus fez maravilhas, abrindo o mar, matando primogênitos, mandando pragas, acabando com o exército de Faraó. Queridos, se Deus não estivesse ao lado de Israel, ao lado do seu povo, certamente aquele povo não seria liberto. Aquele povo seria mais um nome de um povo na história
que havia sido aniquilado debaixo do jugo de uma outra nação. Mas não foi o que aconteceu. Deus estava ao lado de Israel quando eles estavam debaixo do jugo dos egípcios e os libertou. Mas nós podemos lembrar também, lá no livro dos Juízes, quando o Senhor, por diversas vezes, libertou o seu povo das mãos dos filisteus. Nós vemos que um padrão se repete ali no livro de Juízes. Israel se entrega à idolatria, Deus então levanta um povo para exercer o juízo sobre eles, mas então, em meio ao clamor do povo, Deus levanta um libertador, para que então possa agir no sentido de trazer liberdade para esse povo. E nós vemos como diversas vezes Deus os libertou das mãos dos filisteus. Mas em terceiro lugar, os judeus que podiam pegar esse salmo depois do cativeiro babilônico, podiam lembrar como que após o cativeiro babilônico, Deus os havia libertado por meio de Ciro, rei da Pérsia, de uma condição que eles nunca poderiam sair. Eles eram um povo vassalo, por mais de 70 anos, vivendo ali subjugados em um cativeiro, não era um povo de guerra. E Deus simplesmente estava ao lado daquele povo e move o coração do ímpio Ciro, rei da Pérsia, para que então o seu povo pudesse sair e voltar para a sua terra. E apesar desse salmo ter sido cantado no contexto do povo de Israel como um todo, nós podemos lembrar que o próprio autor desse salmo, sim, o rei Davi, ele poderia lembrar de várias vezes em que ele poderia dizer: se Deus não estivesse do meu lado, eu estaria completamente perdido. Talvez Davi, lembrando de circunstâncias não só de Israel, mas circunstâncias pessoais, ele escreve esse salmo. E ele poderia lembrar de pelo menos 3 momentos particulares da sua história, em que se Deus não estivesse do lado dele, não ia sobrar nada de Davi. Nós podemos lembrar o caso mais clássico, mais conhecido, que foi quando ele enfrentou o gigante Golias. Imagine a cena: um jovem rapaz que não era um homem de guerra, não fazia parte do exército de Israel, chega de uma maneira fortuita ali no campo de guerra, e ele é escolhido como o grande guerreiro de Israel, para enfrentar um homem de uma estatura imensa, com armadura absurda, cobrindo o seu corpo, um homem que era um herói de guerra dos filisteus, e pronto. No mano a mano, esquece. No 1 a 1, Davi ia perder muito fácil. E então, por meio de uma funda, com uma pedrada certa, aquele jovem rapaz derrubou um homem e trouxe grande libertação, primeiro para a sua vida, porque ele seria assassinado por Golias, mas também os irmãos podem se lembrar que o acordo ali é: se Davi perder, todo Israel será escravo dos filisteus. E Davi podia lembrar: se Deus não estivesse do meu lado, eu tinha acabado ali naquela guerra contra Golias. Mas por que não nos lembrar do episódio em que Davi fugiu do seu sogro, o rei Saul? Depois que se tornou um homem de guerra de Israel, começando a fazer várias campanhas militares e vencendo batalhas, Davi começou a ser um nome célebre dentro de Israel, ao ponto que haviam cânticos de mulheres que falavam que ele havia destruído mais pessoas do que o próprio rei. Isso gerou uma disposição entre os dois. O rei, tomado por inveja e, claro, um espírito maligno tomando o rei, ele quis de todo jeito acabar com a vida de Davi, destruir a vida daquele homem. Diz a palavra de Deus que em um episódio, Saul estava bem perto de pegar Davi, bem perto. Até que chega a notícia: olha, os filisteus invadiram Israel. E Saul tem que voltar com todo o exército, correndo para Israel para proteger a nação, e Davi consegue escapulir. Queridos, se não fosse Deus ao lado de Davi, ele havia morrido ali nas mãos de Saul. Mas talvez o terceiro evento mais cruel e mais difícil da vida desse servo de Deus se deu quando o seu próprio filho, Absalão, não só o ameaçou, mas de fato usurpou o trono de Davi, o destituiu e o expulsou até mesmo de Israel. E diz o texto da palavra de Deus que quando Davi fugiu, os conselheiros de Davi ficaram lá em Israel. Então, ao entrar ali no palácio, Absalão começa a conversar com os conselheiros de Davi. E a gente sabe que a casaca muda muito fácil, né? Davi já havia sido expulso. Então, haviam outros conselheiros que eram conselheiros de Davi, mas que certamente queriam garantir a sua participação dentro do reino do jovem Absalão. E um conselheiro chamado Aitofel,
disse que ele tinha que ir atrás do pai imediatamente para acabar com o pai. Ó, Absalão, resolve logo esse negócio. Vai atrás do seu pai e acaba com ele e mata ele. Mas tinha um outro conselheiro, que era muito amigo de Davi, que havia ficado no reino, chamado Usai, que disse que ele não deveria atacar Davi. Ele disse, olha, seu pai é um homem de guerra. Se você atacar o seu pai agora, seu pai é como uma ursa. Será que você vai ganhar dele? Se organiza primeiro, e aí depois você vai atrás do seu pai e acaba com ele. E acabou que Absalão ouviu o conselho de Usai, e foi providencial, porque foi justamente por causa desse tempinho que Davi ganhou, que ele conseguiu se organizar para poder então sobreviver aos ataques do seu filho Absalão. Então, queridos, se Deus não estivesse ao lado de Davi, certamente ele haveria de ser completamente destruído. Tempos depois, esse salmo foi inserido em um grupo de salmos chamados Salmos de Romagem, em que todo o povo de Deus, inclusive nós, nos apropriamos das palavras desse salmo. Então, se eu mencionei atos na história de Israel que Deus fez, e mencionei atos na história de Davi que Deus fez, por que não mencionar atos de Deus na sua própria história? Qual de nós, queridos, não pode parar e pensar, eu passei por aquela situação difícil, e se Deus não estivesse ao meu lado, eu haveria de ser completamente destruído. E esse salmo é justamente sobre o agir de Deus na vida dos crentes, dando a eles grandes livramentos, enquanto eles peregrinam para Nova Jerusalém. Nós nos apropriamos desses cânticos à medida que nós também estamos em uma caminhada, tal como os romeiros judeus que iam para Jerusalém, e eles enfrentavam as suas dificuldades, e eles poderiam lembrar, Deus está ao nosso lado, e nós poderemos chegar na cidade do rei, em Jerusalém. E nós também podemos nos apropriar desse salmo dizendo, nós estamos caminhando para a cidade do rei, para Nova Jerusalém, e há um Deus que está ao nosso lado, e nós podemos confiar nisso. Então, queridos, nós podemos várias vezes nos unir a Davi. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós estamos completamente perdidos. Quando nós lemos esse salmo, nós podemos perceber nele basicamente 4 partes ou 4 seções, sendo a primeira parte, os versículos 1 e 2, em que Davi reconhece que Deus está ao lado do seu povo, quando o povo passa por grandes perigos. Segunda parte, os versículos 3 e 5, em que Davi descreve o que teria acontecido com o povo de Deus se os inimigos tivessem ido contra eles e Deus não estivesse ao lado deles. A terceira parte, os versículos 6 e 7, Davi bendiz ao Senhor pela ação graciosa e pela libertação de Deus em favor do seu povo. E a quarta e última parte, Davi conclui o salmo declarando a sua confiança em Deus e conclamando todo o povo do Senhor a confiar em Deus. Posto isso, vejamos então a primeira parte do nosso salmo, os versículos 1 e 2, em que Davi reconhece que Deus está ao lado do seu povo quando esse povo passa por grandes perigos. Davi começa falando que Deus está ao lado do seu povo, Israel. Vejam como começa tanto o versículo 1 quanto o versículo 2. A estrutura do texto hebraico é exatamente a mesma. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Nós não temos como entender Deus estando ao lado de alguém ou estando ao nosso lado, se nós não nos referirmos a uma doutrina bíblica chamada de doutrina da aliança. A Bíblia expõe a doutrina do pacto ou a doutrina da aliança, que descreve Deus, depois da condição de queda do homem, vindo até esse e estabelecendo uma aliança com Israel, o seu povo. E nessa aliança, Deus faz ameaças, mas também faz promessas. E uma dessas promessas é de cuidar do seu povo e estar ao lado deles. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Há uma relação de pacto que nós temos com o nosso Senhor. Em termos práticos, isso significa que Deus age em favor do seu povo e liberta o seu povo de perigos materiais e espirituais. É importante que fique claro que Ele está ao nosso lado, não por causa dos nossos méritos ou porque somos melhores, mas é justamente por graça. Da mesma forma como Ele fez em relação a Israel. Por que Deus escolheu Abraão em Ur dos Caldeus? Porque Ele quis, por graça. Por que Ele escolheu Israel? Tinha tanta nação melhor.
Por que não escolheu os egípcios, poderosos? Por que não escolheu os babilônicos, os persas? Por que ele não escolheu? Porque ele não quis. E por graça ele decidiu escolher Israel. E o mesmo acontece comigo e com você. Deus poderia encontrar gente muito melhor do que nós. Muito melhor, mais habilidosa, eu quero dizer. Com mais capacidade de fazer coisas, mais destemida do que nós. Mas ele simplesmente olhou para nós e foi gracioso. E essa graça era prefigurada nos termos da antiga aliança, dentro do rito que era feito dentro do templo e anteriormente no tabernáculo, onde havia um sacrifício de animais, que o termo do pacto era o derramamento de sangue. Termo do pacto que é claramente disposto na sua plenitude com a chegada do Senhor Jesus Cristo, sendo ele de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por causa da graça de Deus, e é por causa do sangue de Cristo, que nós podemos dizer que Deus está ao nosso lado. Não porque nós somos melhores. Diante disso, queridos, é importante ficar claro que Deus não tem nenhuma obrigação de estar ao lado de todas as pessoas de maneira indistinta. Não, o Senhor não está ao lado de todos de maneira indistinta. Ele está apenas ao lado daqueles que estabeleceram uma aliança com Ele e que caminham claramente nos bons caminhos do Senhor. O texto continua no versículo 1, e ele ainda fala assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, não só ele, mas toda a nação poderia dizer. Lembra-se aquilo que nós falamos no início da exposição? Israel que o diga. Como que nós teríamos sido completamente destruídos? Então, com essas palavras, Davi faz o povo da aliança pensar dos livramentos que Deus deu a eles como nação, ao seu próprio rei, Davi, e também a pensar nos próprios livramentos individuais que eles tinham enquanto estavam caminhando aqui debaixo do sol. Se Deus não estivesse ao lado deles, nada teria acontecido. Eles estariam perdidos contra os inimigos. E é com base nesse princípio de Deus estando ao lado do seu povo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, versículo 31, na segunda parte: se Deus é por nós, quem será contra nós? É justamente por causa do fato de Deus estar ao nosso lado, o povo da aliança, é que somos libertados de situações e crises terríveis às quais somos submetidos. É por causa de Deus estar ao lado de alguém que as pessoas se livram de vícios de drogas. É por causa de Deus estar ao lado de alguém que casamentos são restaurados. É por causa de Deus estar ao lado de alguém que pais e filhos se reconciliam. Também é porque Deus está ao nosso lado, que podemos falar convictos da nossa salvação. Podemos falar sobre vida eterna, perdão de pecados e expectativa do mundo vindouro. Ainda no versículo 2, agora então na segunda parte, vemos que a situação de crise que o salmista se refere especificamente diz respeito a homens que haviam se levantado contra eles. Esses inimigos, ao se voltarem contra o povo de Deus, estabelecia então uma crise no meio do povo e um sentimento que eles seriam completamente destruídos. O texto continua, e nos versículos 3 e 5, vemos a segunda parte do Salmo, em que Davi descreve o que teria acontecido com o povo de Deus se os inimigos tivessem ido contra eles e Deus não estivesse ao lado deles. Podemos perceber que Davi utiliza aqui, nessa seção, dos versículos 3 ao 5, ele utiliza duas imagens para descrever o que teria acontecido com eles se o Senhor não estivesse no lado deles e se os inimigos tivessem obtido vitória. A primeira imagem está lá no versículo 3, e a segunda imagem nos versículos 4 e 5. Vejamos então a primeira imagem, o versículo 3, em que ele fala que eles teriam sido engolidos vivos pela ira de Deus contra os adversários deles. Ele diz: e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Podemos imaginar essa cena de ser engolido vivo de duas maneiras. Alguns estudiosos chegam a afirmar que possivelmente aquilo que está na mente de Davi é aquele episódio em que ainda no deserto houve uma rebelião de Corá, ou Coré, dependendo da sua tradução bíblica, conforme descrito lá em Números capítulo 16, em que depois de uma rebelião,
Deus se ira contra aquele povo que se levanta contra o mediador presente ali, que é prefigurado na pessoa de Moisés. E Deus simplesmente faz com que a terra se fenda e aqueles revoltosos caiam dentro do buraco e a terra os engula vivo. Então, a imagem que ele traz aqui está vinculada à história do povo de Deus. Vocês se lembram como aquele povo foi engolido vivo? Então, se Deus não tivesse do nosso lado, a gente teria sido engolido daquele jeito. Ou então, a imagem aqui poderia ser descrita, e até faz mais sentido com a continuação do texto, que nós vamos ver depois, como a imagem de um animal que caça um animal menor e come ele ainda vivo. Quem gosta aqui de Discovery Channel, essas coisas, gosta de vida de grandes felinos, eu gosto de ver vida de grandes felinos. E é interessante, porque chega a dinâmica da caça do felino, e todo mundo fica com pena, né? Da zebra, fica com pena do javali, e o leão vai e come aquele bicho ainda vivo. Você se lembra do caso? Há pouco tempo, aqui no Brasil mesmo, um rapaz lá em João Pessoa, que pulou dentro do local de uma leoa. É basicamente isso. É o bicho lhe pegar ainda vivo, destroçar você, acabar com você, engolir você vivo. Então o que Davi está dizendo é, se Deus não tivesse do meu lado, olha, eu teria sido engolido vivo. E Calvino comenta uma coisa muito interessante sobre essa imagem descrita aqui no versículo 3. Calvino diz que duas coisas ficam bem claras nessa imagem trazida por Davi. Primeiro, a crueldade bárbara desses inimigos. Como eles eram terríveis, como a coisa seria chocante e assustadora. Mas não só isso, como também havia uma desproporção de força entre Israel e os seus inimigos. Gente, quem era Israel contra os egípcios? Quem era Israel contra os babilônicos? Quem era Israel contra os filisteus? Quem era Davi contra Golias? Então a imagem que ele descreve é, se Deus não estivesse ao nosso lado, teria sido assim. Uma vergonha total e nós teríamos sido destruídos. A segunda imagem, está nos versículos 4 e 5, ele afirma que se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, eles teriam sido submersos como em uma enchente que sai destruindo tudo ao seu redor. Ele fala no versículo 4, as águas nos teriam submergido. Talvez a imagem aqui seja muito parecida com a de um tsunami, tá? Não é uma água que vai só subindo e vai acabando com a pessoa. A gente vai ver que é a imagem de uma água que chega com muita força para derrubar uma pessoa. E aí quem já esteve no mar e tomou um caldo sabe como é, né? Você vai, levanta e toma aquela pancada nas costas e cai porque a água lhe derruba. Tanto que ele fala assim, ó, as águas teriam nos submergido. Ele fala no versículo 5, águas impetuosas teriam passado sobre nós. E eu quero que vocês percebam ainda na segunda parte do versículo 4, que ele fala assim, e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Torrente aqui é a ideia de uma água muito forte também. E perceba que ele fala aqui que a natureza desse problema não é só uma perseguição física. O problema é na alma. Então o foco de Davi é que a perseguição não era só algo externo, uma perseguição política, mas era algo para destruir a alma dos judeus, para acabar com a confiança do outro. Você sabe como é isso? Às vezes, dois lutadores, numa encarada, eles começam a falar um contra o outro, porque no final das contas ele quer atingir o coração do outro. Ele quer destruir a pessoa de dentro para fora. E o que ele está falando é isso. Os nossos inimigos queriam nos destruir de dentro para fora. E ele fala então, no versículo 5, é dessa água impetuosa sobre a alma do povo. E queridos, certamente o maior de todos os perigos são os perigos para a nossa alma, porque eles estão relacionados ao destino eterno. Ele fala que tudo isso teria acontecido se o Senhor não estivesse ao lado deles. E muitas das lutas que enfrentamos não apenas querem destruir a nossa vida, tal como doença, mas também a nossa vida espiritual. Algumas dificuldades nos fazem abandonar a fé, desacreditar do Senhor, achar que Ele nos abandonou. Devemos saber que só seremos sustentados espiritualmente se Deus de fato estiver ao nosso lado. Então, nos versículos 6 e 7, vemos a terceira parte do Salmo, em que Davi bendiz ao Senhor pela ação graciosa na libertação do povo de Deus das mãos dos inimigos.
Versículo 6 ele começa afirmando: bendito o Senhor. Não há como olhar para a nossa própria vida, lembrar de todas as dificuldades que passamos e ainda assim não ter uma expressão de louvor em nossos lábios. Parece que na vida de alguns cristãos, lembrar das dificuldades do passado, uma situação difícil dentro de casa, com um pai, com uma mãe, de doença, de uma relação tensa dentro de casa, é motivo apenas para deixar as pessoas mais amargas. Mas aqui nós vemos justamente ao contrário. Ter passado por toda essa situação e hoje ter a plena certeza que Deus esteve ao nosso lado, deve fazer com que a gente bendiga ao Senhor. Nós temos que tirar essa expressão de reclame, de falar mal da nossa história e começar a lembrar de Deus e dizer: bendito seja o Senhor, porque naquele lugar, no meio daquela confusão toda, Deus me achou, Deus me resgatou, Deus foi até mim. Então ele faz duas ilustrações para falar dessa libertação pela qual ele glorifica ao Senhor. A primeira ilustração, está na segunda parte do versículo 6, ele fala o seguinte: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Lembra-se do versículo 3? É basicamente a mesma imagem. Então ele está reforçando aquilo que ele falou no versículo 13. Ele diz: se Deus não estivesse ao meu lado, eu estava nos dentes do meu inimigo. Eu teria sido engolido vivo por parte dos meus inimigos. E Davi era um pastor. Vocês se lembram? Que ele sabia o que um leão ou um urso podia fazer com uma presa. Ele mesmo já havia defendido algumas das ovelhas do seu pai do ataque de um leão ou de uma ursa. Por isso que ele diz: Deus livrou. Deus livrou. O bom pastor livrou as suas ovelhas das presas do seu predador. E diante dessa imagem ele glorifica ao Senhor, que não deixou ele ser sentenciado à morte. A segunda figura, está no versículo 7, é de uma armadilha de pássaro. Ele fala assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Queridos, eu sou de capital, mas eu me lembro de algumas cenas de pessoas que gostam de caçar passarinho. Eu não sei exatamente qual é a graça de caçar passarinho. Eu amo passarinho voando, assim, passeando, eu acho bonito. Mas algumas pessoas têm esse hobby de caçar passarinho. E ele está falando aqui de um inimigo que nos pega assim, como uma pessoa que caça um passarinho. Essa pessoa então faz um laço, a gente sabe o laço do passarinheiro, é uma armadilha que é feita para pegar o passarinho. E ele está dizendo: olha, havia um laço do passarinheiro e eu estava bem naquele laço. E a gente sabe como é. O laço, quando pega o passarinho, já era. O passarinho não tem como escapulir. Mas veja o que ele diz: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Como assim um laço quebrou? Quem que quebrou? O próprio Deus quebrou o laço. Aquilo que nenhum homem poderia fazer. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Deus vai e quebra esse laço. Destrói o laço que poderia nos destruir e acabar com a nossa vida. Vemos assim, queridos, o agir de Deus em situações que parece impossível escapar. Por isso que ele fala: bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. E então no versículo 8, vemos a última parte do Salmo, que nos descreve o livramento de Deus em favor do seu povo. Davi conclui o Salmo declarando a sua confiança em Deus e conclama todo o povo a confiar no Senhor. Lembramos que esse é um cântico que era utilizado para um canto público, então aqui ele termina chamando todo o povo para, diante daquilo que ele disse anteriormente, confiar no Senhor, tá bom? Ele fala: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa conclusão claramente nos leva para o Salmo 121, versículo 2. Talvez você se lembre, quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, quando paramos para ver as situações das nossas vidas em que fomos livrados, e principalmente da salvação em Cristo, só podemos concluir que o nosso socorro está em nome do Senhor. Ou seja, o nome do Senhor, segundo Calvino,
o nome de Deus não é nada mais do que o próprio Deus. O nosso socorro está nesse Deus criador dos céus e da terra, nesse Deus do pacto, que se apresenta a nós como um Deus bondoso e gracioso. E ele ainda fala que esse Senhor, ele é criador do céu e da terra. Pare para pensar, do maior para o menor. O Deus que criou os céus e a terra, do nada, apenas pelo poder da sua voz, ele não pode do nada te trazer livramentos. Ele não pode mudar circunstâncias. Ele não pode mudar um diagnóstico. Ele não pode transformar uma vida amarga em uma vida doce. Ele não pode transformar a morte de um santo em grande salvação. É por isso que o nosso socorro não está em homens. O nosso socorro está no Senhor. E imagine então um judeu caminhando para Jerusalém. Em meio àquela comitiva que eles faziam para poder se proteger de animais ali do caminho, ou até mesmo de salteadores, tendo pessoas do seu lado, eles poderiam dizer, cara, eu estou tranquilo porque eu estou fulano aqui do meu lado. Ele diz, não, meu socorro, o nosso socorro enquanto povo, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus queridos, eu quero concluir a nossa exposição e trazer 4 aplicações para nós, como de costume. A primeira lição que esse salmo nos traz é que enfrentaremos perigos e situações de risco na nossa jornada em direção a Jerusalém Celestial. Aqueles que acompanharam as exposições anteriores se lembram o quanto que eu falei de dificuldades que ele enfrentava enquanto caminhavam para a Nova Jerusalém. E aqui nesse salmo, Davi está reiterando isso. A caminhada do cristão nunca vai ser tranquila. Ela é nunca pavimentada de uma estrada completamente lisa e tranquila. Não, é uma caminhada dura. É uma caminhada que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que você tem que botar uma cruz no teu ombro para segui-lo. Por isso, nós não devemos pensar que pelo fato de Deus estar ao nosso lado, isso é sinônimo de que a luta não vem. Passaremos por perigos temporais, passaremos por perigos espirituais. Ao cair no pecado, ao esfriar na nossa relação com Deus, ao ser tentado pelo diabo, mas diante disso devemos clamar ao Senhor em todas as situações. Saber que é Ele o nosso socorro, saber que é Ele o nosso amparo. Mas há uma segunda lição muito clara aqui nesse texto, é que nem sempre Deus nos liberta retirando as ameaças e perigos físicos e temporais. Deus está ao nosso lado, significa que Ele sempre fará o melhor por nós. Porém, nem sempre o livramento do sofrimento é o melhor para nós. E eu falo aqui com medo até daquilo que pode vir sobre a minha vida. Porque, claro, quando vem uma dor, eu quero que a dor passe. Mas às vezes o Senhor sabe, tal como Ele fez com o apóstolo Paulo, que pediu para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E Deus diz, a minha graça basta para você. Eu sei que está doendo. E vai doer. Mas a minha graça é maior do que essa dor que você está sentindo. É por isso, queridos, que nós devemos ter a certeza que as adversidades não poderão nos destruir ao ponto de perdermos a fé, mas contribuirão para que nos acheguemos ainda mais ao Senhor. As lutas devem fazer isso conosco. Devem fazer com que a gente ame ainda mais o Senhor e se apegue ainda mais a Ele. Eu já usei essa ilustração em outro momento, é uma ilustração muito utilizada pelos puritanos, que diziam que o mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece a argila. Ou seja, a mesma adversidade que torna as pessoas mais amargas e mais duras, é a mesma adversidade que na vida do crente quebranta ele e torna ele mais maleável, mais crente, mais piedoso. E que na sua vida seja assim. Enfrentar um gigante não virou um trauma na vida de Davi. Enfrentar um gigante foi o motivo para ele bendizer ao Senhor. Para ele saber que o Senhor estava ali com ele. Enfrentar o seu sogro, enfrentar o seu próprio filho e ter que lidar com a morte de um filho. Ah, você pode dizer um filho traidor. Mesmo assim, você viu quantas vezes Davi sofreu pela morte daquele filho, Absalão, ao ponto de até mesmo ser repreendido pelos seus líderes de guerra. Mas ele sofreu pela morte do seu filho.
Ele não teve prazer na morte do seu filho traidor. E a dor estava lá. Mas ele podia dizer, aquilo não acabou comigo. Deus estava lá, me consolou e me fortaleceu. E a graça de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza, como diz o apóstolo Paulo, na 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha terceira aplicação é que a maior libertação que podemos receber da parte de Deus é em relação aos perigos eternos e espirituais. Talvez você diga, minha maior dificuldade, pastor, foi ter que lidar com aquela situação lá em casa. Com meu pai, ou com minha mãe, ou com aquele casamento terrível. Aquela foi a grande dificuldade da minha vida. Aquela foi a maior libertação que Deus trouxe na minha vida. Deixa eu lhe dizer, essa não foi a maior libertação que Deus lhe deu. A maior de todas as libertações foi a libertação que Deus deu para a sua alma. A sua alma que estava em angústia, tal como ele fala nos versículos 4 e 5. E ele claramente guarda a nossa alma em meio à provação. E ele guarda a nossa alma dos perigos de Satanás sobre a nossa vida. Na Bíblia, Satanás é descrito como um inimigo que busca devorar e nos prender em seus dentes. Você se lembra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você não consegue nem ver esse inimigo. Você consegue até imaginar que ele está por perto, mas você não consegue ver. Porque o inimigo, ele é assim. Ele está perto, nós não vemos. Nós cremos no Senhor que quebra laços. Nós cremos num pastor que, assim como Davi, livrou as suas ovelhas da boca de um leão ou de um urso. E Deus, em Cristo Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas. Ele nos tirou da boca do grande leão. Ele nos tirou da boca do grande inimigo. E por isso nós não somos presas nos dentes deles. E o que nós vemos é que cada descrição do que é exposto aqui, parece que é descrito no Novo Testamento sobre águas que vêm sobre nós, como uma ação de Satanás que tenta nos afogar. A ideia aqui de sermos destruídos, queridos, claramente, o maior de todos os atos de libertação de Deus foi o fato que ele não nos deixou diretos para a condenação eterna. Mas ele nos viu e graciosamente veio até nós e nos livrou. Se Deus não estivesse ao nosso lado, Satanás haveria de destruir e acabar conosco. Se Deus não tivesse ao nosso lado e enviado Jesus Cristo, nós seríamos destruídos por Satanás. Mas bendito seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está ao nosso lado por causa daquilo que ele fez na cruz. Todas as vezes que você pensar na cruz, lembre-se, ele está do nosso lado. E aquele que está do nosso lado não é um jogador lesionado que pode dar certo ou não. Eu nem sei se vai entrar em campo. O nosso grande artilheiro, ele está o tempo todo em campo. E ele nos dá a vitória. E é por isso que você, nessa noite, pode confiar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao meu lado, nem mesmo o diabo pode acabar comigo. Por isso não tenha medo dele. A Bíblia não diz em nenhum momento para você ter medo do diabo. Diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Por isso não tenha medo, crente. Não tenha medo. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Os inimigos podem ser grandes e cruéis, mas você tem um Senhor vitorioso e glorioso e que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Por isso, Deus está ao seu lado. Por isso, bendiga ao Senhor. E deixe-me falar para você, essa é a minha quarta e última aplicação, para você que está conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero deixar bem claro que você só poderá ter Deus ao seu lado ou contra você. Só existe duas posições. Ou ele está ao seu lado, ou ele está contra você. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas, plagiando aqui o nome
do livro do reverendo Augustus, e se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? Quem poderá ser ao nosso favor? Absolutamente ninguém. O seu maior inimigo é Satanás, que tenta lhe enredar. A Bíblia fala no Novo Testamento dele falando de astutas ciladas do inimigo, preparando meios e formas para lhe derrubar. Olha, não seja criança. Satanás sabe como te derrubar. Ele sabe como montar uma arapuca para lhe derrubar. Ele sabe sim. Mas você só não será derrubado se você estiver ao lado de Cristo Jesus. Porque é Ele que lhe protege. É Ele que lhe defende. E é por isso que nessa noite eu preciso falar com você que não está em Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Cristo Jesus em confissão de arrependimento. E mais, entre na aliança com Ele. Não na nova aliança, a igreja presbiteriana, mas a nova aliança que foi feita na cruz do Calvário. A nova aliança do Redentor que morreu para nos libertar da boca do nosso inimigo e nos dar a vitória. Por isso, saia da condição de ser inimigo de Deus. Saia da condição de ser uma presa fácil nas mãos de Satanás. E volte-se para aquele que tem todo o poder e que pode lhe proteger e lhe guardar até o dia de Cristo Jesus. Ele mesmo orou por nós, lembra-se? A oração sacerdotal. Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Ele nos ensinou a orar assim. E ele orou por mim e por você assim. Livra-os do mal. E é por causa da santa oração de Cristo que eu e você podemos ter a certeza que a nossa caminhada continua até a Nova Jerusalém. E até lá, diga sempre, se Deus não estiver ao meu lado, eu não vou chegar à Nova Jerusalém. Mas eu sei que Ele está ao meu lado. Ele me livra do laço do passarinheiro. Ele me livra das bocas do leão que ruge querendo me destruir. E Ele que nos conduzirá até o dia glorioso de Cristo Jesus.